Depois de uma conversa entre Zelensky e Biden, a gente tem um anúncio por parte dos Estados Unidos de 425 milhões de dólares para o governo ucraniano, inclusive com Zelensky apresentando seu plano da vitória não só para o Biden, mas para o parlamento do país. Dentre outros pontos, ele fala de uma necessidade de ajuda cada vez maior, visto que sim, soldados norte-coreanos e equipamentos norte-coreanos já estão no campo de batalha, e além disso manda um recado bem importante sobre a necessidade de entrar para a OTAN com uma garantia que a Rússia vai ser obrigado a negociar um acordo com a Ucrânia. Será que os países ocidentais vão aceitar? Vai lembrar, pessoal, que a própria Coreia do Norte falou sobre a convocação de militares e fala mais de 1 milhão nas últimas 24 horas, não só pela Ucrânia, mas também pelo conflito com a Coreia do Sul, e o próprio Washington Post relata um pouquinho sobre o posicionamento dos países ocidentais acerca do plano da vitória. Será que o Zelensky convenceu? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Rússia, que faz graves ameaças ao novo governo japonês. Shigeru Shiba, o atual primeiro-ministro, ele tem uma política bastante belicista em relação à postura japonesa, com a instalação de armas nucleares, participação na AUKUS, a formação de uma OTAN asiática, e a Rússia já não gostou nada, falando que isso pode desestabilizar e gerar um caos na Ásia. A gente tem também, pessoal, notícias importantes sobre a guerra entre Israel e Líbano, com o chanceler iraniano falando na ONU que já está totalmente preparado para o ataque contra Israel, inclusive formando uma aliança regional. Pede ajuda da ONU para que essa escalada não aconteça. A gente tem também, pessoal, a Turquia alegando que Israel quer estabelecer uma zona tampão, não só no Líbano como na Síria, e também falando de uma aliança militar e uma briga, assim, super impactante entre Macron e Benjamin Netanyahu, que, para vocês terem uma noção, teve a acusação de que a França é um país ou que colaborou com esse movimento, e que o Estado de Israel só existe por conta da ONU. A polêmica tá grande entre os dois, hein? Para finalizar, vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Itália, que faz o primeiro envio de imigrantes aparentemente ilegais ou refugiados em direção à Albânia, numa polêmica medida que pode fazer com que a União Europeia comece a exportar os pedidos de asilo da sub-região. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo. Como eu falei para vocês na nossa introdução, a gente teve um telefonema entre Biden e Zelensky e, dentre outros pontos, houve a apresentação dos anseios ucranianos, dos pedidos aí relacionados ao plano da vitória que o Zelensky informou, não só para os Estados Unidos, mas também para toda a Europa. Ele fez quase que uma volta no continente europeu, se unindo com Macron, com Giorgia Meloni, com Olaf Scholz, até com o Papa, por exemplo, apresentando seus pontos pelo plano da vitória. Ele falou também isso para o parlamento ucraniano. E embora não tenha dado tantos detalhes, porque isso aparentemente ainda vai ser divulgado com todos os pontos totalmente detalhados, algumas coisas foram adiantadas. O Biden forneceu os 425 milhões de dólares a mais, com o pacote de ajuda extra aí para os ucranianos, mas ele alega que ele precisa mais. Dentro do seu plano da vitória, ele teceu vários comentários importantes. Primeiro, colocando que é essencial para que o plano da vitória se estabeleça que a Ucrânia faça parte da OTAN. É condição mínima e condição necessária. Ele fala que esse plano da vitória que ele está colocando é um plano da vitória que vai obrigar a Rússia a sentar à mesa e negociar diplomaticamente quais vão ser os objetivos e as soluções do conflito. Se de fato, galera, esse plano da vitória vai estar certo ou não, a gente vai ver aí, inclusive falar um pouquinho mais no vídeo de hoje, mas aparentemente não convenceu muito a visão ocidental e nem mesmo os parlamentares ucranianos. Enquanto isso acontecia, o Zelensky também deixou claro, tanto para o parlamento ucraniano como em declarações públicas, que a Rússia ela vem se fortalecendo,
principalmente com a ajuda da China. A China, segundo a Ucrânia e os próprios países ocidentais, não é que a China ajuda diretamente o conflito, mas a China, por exemplo, ela vende equipamentos, vende maquinários, enfim, que estariam compactuando, estariam ajudando a Rússia a produzir os seus próprios equipamentos militares. Mas principalmente a Coreia do Norte. E a gente falou sobre isso ontem, inclusive, né? Poxa, galera, veja no vídeo de ontem. Eu coloquei para vocês que a Coreia do Norte e a Rússia já tinham anunciado, quando a gente teve uma visita, Kim Jong e Rússia, um acordo mútuo, um acordo de defesa mútua, em que a Coreia do Norte ela se compromete a defender os russos em caso de uma agressão externa contra a Rússia e vice-versa, né? Ou seja, a Rússia também se comprometeria a defender os norte-coreanos contra algum tipo de agressão regional que acontecesse. Agora isso está sendo aprovado pela Duma, pelo parlamento ali dos russos, e claro, não há nenhum tipo de indicação que haja uma contradição, ou seja, aparentemente o acordo vai acontecer. Nisso, a gente teve, por exemplo, ataques que foram feitos recentemente em posições, por exemplo, em Briansk, que, segundo a Ucrânia, já teriam pegado em equipamentos norte-coreanos que estavam destinados aos russos. A Coreia do Norte talvez não tenha os equipamentos mais tecnológicos, mas o que a Coreia do Norte tem é inventário, sempre falo para vocês. A Coreia do Norte é um país que investe muito no setor militar e que está em guerra desde 50. Ah, professor, a guerra foi de 50 até 53. Isso foi a guerra deliberada ali, né? Em 53, a gente teve a assinatura de um armistício, de uma espécie de cessar-fogo, mas a guerra de fato nunca acabou. E com as medidas atuais que a gente vem percebendo entre Coreia do Sul, Coreia do Norte, o envio de drones, que falaremos daqui a pouco, a retórica militar e os gastos militares tendem a aumentar ainda mais. Tanto que existe parte da mídia ocidental, que foi corroborado pela fala do Zelensky, que coloca que a Coreia do Norte já está enviando, inclusive, militares. Os números, claro, eles são muito imprecisos, mas a gente fala de cerca de 10 mil militares norte-coreanos que já estariam instalados em posições da Rússia e até mesmo em áreas invadidas ou ocupadas pela Rússia no solo ucraniano. Esses militares aparentemente não estão exatamente no campo de batalha, mas atuando na retaguarda, atuando como engenheiros, consolidando ali posições e liberando que militares mais experientes russos, que hoje estão exercendo essas funções, consigam ir para frente de batalha. Ou seja, não é um número muito importante, 10 mil, mas talvez seja o início de uma parceria mais estratégica. De novo, essa fala, essa visão não é confirmada pela Rússia e não é confirmada pela Coreia do Norte. Inclusive, como eu falo para vocês, numa guerra híbrida, numa guerra informacional, talvez o Zelensky divulgar a informação que existem militares norte-coreanos já no campo de batalha seja uma espécie de motivador para fazer com que a OTAN se movimente um pouco mais. Meu Deus, até a Coreia do Norte está participando, além de Belarus, além de países ali ajudando a Rússia, a gente tem a presença agora dos norte-coreanos. A Coreia do Sul, por exemplo, ela se posicionou e falou que a Coreia do Norte participando do conflito, dando do lado ali dos russos, é uma coisa extremamente séria e que deve ter algum tipo de repercussão, algum tipo de retaliação por parte da OTAN. Enquanto isso, Maria Zakharova, que é uma das responsáveis pelas relações exteriores da Rússia, viu claro o pronunciamento do Zelensky. E falou, o Zelensky, então, está querendo que uma condição prévia, porque, de novo, não temos informações de qual seria esse plano da vitória. Mas a mídia coloca aqui o domínio de Kursk, região que foi invadida pelos ucranianos e que os russos estão retomando no ritmo bem lento, tá? A consolidação de Kursk como uma espécie de moeda de troca. A ideia é que a Rússia que teria que pagar pela reconstrução da Ucrânia e a ideia também que a Ucrânia deveria pertencer à OTAN. Essas são as condições que aparentemente existem nesse plano da vitória do Zelensky, além de eventuais outras. A Maria Zakharova deixou bem claro que o Zelensky aparentemente odeia o seu próprio povo, porque se ele coloca essas condições e exige que a OTAN forneça mísseis de longo alcance, consolide o domínio de Kursk, que tenha a participação da Ucrânia na OTAN, isso significa que estaria empurrando a OTAN para a guerra, ou seja, estaria empurrando a Rússia para um conflito nuclear, inclusive contra os ucranianos. Ela até falou, né, claro, num tom jocoso, que o Zelensky tem fobia de ucranianos, porque se ele considerar essas medidas como medidas boas para a Ucrânia, quer dizer que ele odeia o seu próprio povo. Será, pessoal, que de fato esse plano da vitória vai dar certo? Até porque, galera, a gente teve informações um pouco mais precisas do Washington Post. O Washington Post ele fez uma análise sobre esse plano da vitória e eu diria que para o Zelensky não foram exatamente boas informações. Segundo o Washington Post, o plano da vitória não é exatamente o que o Ocidente esperava.
Tudo porque é muito mais uma espécie de lista de desejos do que o Zelensky aparentemente gostaria de ter, mas que não é um plano factível e que, nesse momento, as vantagens territoriais e as vantagens estratégicas estão muito mais do lado dos russos. Segundo o próprio Washington Post, tá? O exército russo, ele continua avançando em Donetsk, em Lugansk, há uma clara exaustão de tropas ucranianas e líderes ucranianos inconformados com a péssima qualidade dos seus combatentes no campo de batalha, visto que cada vez novas pessoas estão sendo recrutadas e o cara está sendo convocado com pouco treinamento militar. A gente tem falta de armas e equipamentos, a gente teve até, coloquei para vocês, galera, um produtor de drones ucranianos, que talvez seja o tipo de armamento que teve o maior sucesso nas últimas ofensivas ucranianas e conseguiu atingir pontos muito estratégicos de refino de petróleo, áreas de bases militares, mas faltam equipamentos e uma queda no ritmo de apoio ocidental. Aparentemente, por exemplo, a Alemanha, que deve reduzir pela metade a sua ajuda, os Estados Unidos, que talvez com a vitória do Trump ou do Vence, corte também a ajuda ucraniana, e outros países aparentemente menos motivados, poderiam ser um indício que o plano da vitória não está avançando. A gente já teve palavras de figuras importantes. Por exemplo, Stoltenberg falou, que é o ex-líder da OTAN, agora é o Mark Rutte, né? Que a Ucrânia deveria considerar fazer uma paz nos moldes da Finlândia, colocando a guerra entre União Soviética e Finlândia de 39 a 40, em que a Finlândia cedeu cerca de 10% do seu território e consolidou uma fronteira relativamente segura. Agora com a Finlândia entrando para a OTAN, né? Enfim, não é mais tão seguro assim para os russos e para os finlandeses também, claro. A gente teve, por exemplo, o próprio presidente da República Tcheca, o Petr Pavel, colocando que o Zelensky deveria ser realista, que as fronteiras não voltariam a ser o que era em 1991, ou seja, na época do fim da União Soviética, com Crimeia, região de Kherson, Zaporizhia e por aí vai. Ou seja, aparentemente o Ocidente não ficou muito satisfeito com esse plano da vitória. E a Coreia do Norte, como eu falei, professor, será que ele está enviando militares mesmo? É muito difícil a gente saber, né? Pela mídia ocidental, pelas informações da Ucrânia e por algumas informações da inteligência dos Estados Unidos, sim, em número baixo, mas sim. A Coreia do Norte, ela anunciou hoje que nas últimas 48 horas a gente teve 1,4 milhão de jovens se alistando no exército norte-coreano. Não tem exatamente relação, né, com a questão da Rússia, pelo menos não aparentemente, e muito mais com a questão da Coreia do Sul. Recentemente, os sul-coreanos, assim, recentemente, se for pegar todos os motivos, a gente volta lá para a década de 50, né? Mas assim, recentemente, os sul-coreanos, eles fizeram uma invasão do espaço territorial aéreo dos norte-coreanos por meio de drones. Além do disparo ali, né, de balões com propagandas, K-pop, doramas, informações, a Coreia do Norte mandando ali estrume, tudo que vem acontecendo. Fora submarino nuclear estacionado no porto de Busan, acordo feito entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, no próprio Camp David ali nos Estados Unidos, tudo isso dá indício que a radicalização aumenta. Os exercícios militares, os Freedom Shields feitos pelos Estados Unidos pelos sul-coreanos, a Coreia do Norte considera como uma ameaça. E recentemente, pela invasão do espaço aéreo pelo drone, a Coreia do Norte ontem mesmo explodiu as duas principais vias que acessariam ou seriam a ligação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aparentemente não há muito espaço para uma paz e a radicalização aumenta. A Coreia do Norte alegando esse 1,4 milhão, cara, não sei se dá para acreditar muito, né, nesses números. Eles divulgaram fotos ali, oficiais, a KNCA, que é a mídia ali oficial da Coreia do Norte. Mas, enfim, dá um indício que os norte-coreanos estão se preparando para o conflito. Será, pessoal, que vai rolar? Lembrando que a Ásia está num momento de bastante tensão. E até por conta disso, a gente teve no Japão a eleição do Shigeru Ishiba. É um primeiro-ministro que ele rompe um pouco com as tradições japonesas. O Japão, vale lembrar, ele no pós-Segunda Guerra Mundial, até por todas as questões, né, por todos os ataques, invasões, enfim, que fez no final do século XIX e começo do século XX, o chamado imperialismo japonês, o Japão, ele meio que pediu desculpas para os seus aliados regionais ou para os seus vizinhos e promoveu uma constituição que só pode ter exército de defesa. Só que o Japão, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista natural, já é um país cercado por inimigos, pelos abalos sísmicos, tufões, tsunamis e por aí vai. Mas do ponto de vista geopolítico, também. Se a gente pegar, por exemplo, a Rússia, a gente tem disputas pelas ilhas, por exemplo, Kurilas, entre o Japão e os russos. Está na fronteira ali, muito próximo, a China, que também tem disputa por uma série de ilhas.
Está próxima ali também a Coreia do Norte, que constantemente faz exercícios militares com mísseis balísticos disparados ali no Mar do Japão. Então o Japão está com muito medo das possíveis repercussões. E o Shigeru Ishiba deixou bem claro que uma das suas propostas vai ser defender a criação de uma OTAN asiática, ou seja, a ideia que não que Japão, Coreia do Sul vão fazer parte da OTAN, mas que Japão e Coreia do Sul, por exemplo, tenham uma espécie de parceria militar com os americanos. Talvez um acordo mais ou menos como vai ser o da Coreia do Norte e da Rússia, ou seja, em caso de agressão, os Estados Unidos comprariam essa briga de maneira obrigatória. A instalação, por exemplo, ou até o próprio desenvolvimento do seu próprio arsenal nuclear. O Japão hoje, claro, não tem essas armas nucleares, mas o Japão alega que pode fazer uma parceria com os Estados Unidos, o Shigeru Ishiba, ele fala sobre isso, para a instalação de algumas posições em bases militares japonesas de equipamentos militares dos Estados Unidos. Fala, inclusive, da possível eventual participação na aliança AUKUS, que é uma aliança, Gara, que prevê a contenção do avanço chinês no mar da China Meridional. Então, o Japão, cercado por inimigos, vem aumentando sua retórica agressiva. Professor, isso de fato vai acontecer? É muito difícil. O próprio ministro das Relações Exteriores deixou bem claro que, na verdade, é um plano futuro. E pelas declarações de aliados regionais, por exemplo, a Índia, que faz parte da Aliança Quad junto aos japoneses, colocou que não é o momento de falar da instalação de armas nucleares americanas em solo japonês, que não compactua com isso. E ó que a Índia é uma rival da China, por exemplo, entende? Os Estados Unidos aparentemente também não se mostraram muito motivados. Mas a Rússia, percebendo essa, então na minha concepção, tá? É muito mais uma retórica política dos japoneses do que exatamente um plano conclusivo. Mas a própria Rússia colocou, tá? Que o envio de armas nucleares do Japão desestabilizaria e colapsaria a Ásia, uma região que já não está muito pacífica. Fez ameaças aos japoneses. Lembrando que, como eu falei, existem ilhas de disputas e o Japão é um inimigo geopolítico importante dos russos na região da Ásia. A gente teve também, pessoal, notícias importantes sobre as retaliações ou possíveis retaliações ao ataque de Israel contra o Líbano. Hoje e ontem, né? Foram os dias ainda de ataques a Beirute, ataques contra o sul do Líbano, ataques contra o Vale do Bica, enfim, né? Uma série de posições ali no território libanês e também ataques em Gaza. A chancelaria do Irã, ou seja, o ministro das Relações Exteriores do Irã, ele falou para o Antônio Guterres, que é o representante da ONU, né, nesse telefonema, que o Irã já está pronto para responder de maneira decisiva a um eventual ataque de Israel. Se a gente somar as declarações dadas pelo Benjamin Netanyahu, que também tinha garantido coisa parecida ontem mesmo, tá? Falando que o ataque ele vai ser feito, estamos preparados para responder ao Irã, é óbvio que há preocupações. Ele também garantiu para o Antônio Guterres que nesse momento, tá? Ele fez uma série de visitas, o Irã, ao Líbano, à Síria, Arábia Saudita, Catar, Iraque e Omã, para tentar formar uma espécie de aliança. Não exatamente uma aliança militar, claro, né? Porque é difícil imaginar que Irã e Arábia Saudita, por exemplo, fariam uma aliança militar. Mas uma aliança para pressionar Israel, ou mais, para pressionar os Estados Unidos, para que os Estados Unidos pressionem os israelenses para não responder, ou para evitar que ataques mais sensíveis sejam feitos contra o Irã. Ou seja, pessoal, o Irã, dá para ver, né, que ele está um pouco preocupado, porque uma eventual agressão de Israel, mesmo que não seja feita por pressão dos Estados Unidos, contra pontos nucleares, contra pontos de infraestrutura de petróleo, é perigoso. Pegar, por exemplo, em pontos militares, em líderes militares, o Irã está preocupado. Além disso, a gente teve também a própria Turquia, por meio do Erdogan, o Erdogan, que o pessoal lembrando, tá? Que ele foi eleito recentemente contra o Kılıçdaroğlu, que era um candidato visto muito mais como apoiado pelo Ocidente e tal. Ele foi eleito com uma pauta conservadora islâmica muito forte. E desde os inícios dos conflitos mais fortes aí entre Hamas e Israel, o Erdogan não é que ele está se comportando de maneira neutra ou dando algumas declarações um pouquinho favoráveis aos palestinos. O Erdogan está sendo assim enfático, tá? O Hamas tem razão. Inclusive o Erdogan falou no passado recente que ele era favorável à formação de uma aliança entre Irã, Síria, Rússia e Turquia, para conter eventuais agressões de Israel contra os palestinos. E o Erdogan deixou bem claro, né, a mídia turca, que Israel está fazendo operações militares cada vez maiores no Líbano e também na Síria. E que essas operações elas têm o objetivo de formar o que ele está chamando de uma zona tampão. Ou seja, expandir como se fosse uma espécie, né, de zona desmilitarizada. Ou expandir o território israelense para que os israelenses do centro de Israel se sentissem um pouco mais seguros.
Se é verdade ou não, galera, convenhamos que é muito difícil a gente saber, mas é fato que a fronteira entre Israel e Líbano não é uma fronteira tranquila, vide, por exemplo, a Resolução 1701, e até próprias regiões históricas, como a Fazenda Shiba, e se for pegar a fronteira entre Síria e Israel, é pior ainda. A gente tem, por exemplo, as colinas do Golã, que foram dominadas lá na Guerra dos 6 Dias, e até hoje nem a Síria, muito menos membros da comunidade internacional, reconhecem como território israelense. Ou seja, a Turquia também parece disposta a evitar que Israel conclua os seus planos. Ah, professor, mas você está falando de países do Oriente Médio que já são contrários a Israel. Cara, vamos falar do Macron? Talvez uma das piores rivalidades hoje pro Benjamin Netanyahu seja justamente o Macron. A França, por exemplo, não só a França, mas a União Europeia, a gente teve declarações da Espanha, por exemplo. A Espanha, junto com a Irlanda, está liderando um movimento europeu para tentar cortar as preferências comerciais que existem entre Israel e a União Europeia. O Macron, aí sim, nessa liderança europeia ou liderança francesa contrário a Israel ou às atitudes de Israel, condenou, por exemplo, Benjamin Netanyahu, alegando que ele prometia, inclusive, boicotar a venda de armas em direção a Israel, justamente porque estava tentando contra o Líbano. Ele está querendo fazer um movimento, uma espécie de convenção, para arrecadação de fundos em favor do Líbano. Ao mesmo tempo, o Macron, por exemplo, ele convocou recentemente o embaixador israelense para os seus domínios ali, para o seu território, e fez uma reunião às portas fechadas. A mídia francesa coloca, e isso não foi contestado por nenhum setor do governo francês, que o Macron falou palavras assim: olha, vocês têm que entender que atacar as tropas da UNIFIL, a missão de paz do Líbano, da ONU, né, no sul do Líbano, é um atentado contra Israel mesmo, porque Israel só existe por deliberação da ONU. Não esqueçam que a resolução lá em 1947, que pegou a Palestina e dividiu entre judeus e árabes, entre islâmicos e hebreus, foi delimitada pela ONU, ou seja, Israel só existe por conta da ONU. O Benjamin Netanyahu não ficou nada satisfeito, né, com essas declarações e falou assim: olha, Macron, você tem um pouco de erro aí na sua cabeça, argumentos históricos completamente equivocados. Porque sim, Israel existe com participação da ONU, mas quando a ONU fez a partilha da Palestina, os árabes, eles se comprometeram a eliminar o Estado judeu. E aí, Israel não só conseguiu se defender, como ainda expandiu seus territórios na guerra de formação de Israel, inclusive colocando que vários judeus, eles se locomoveram, eles saíram dos países europeus somente porque estavam sendo perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive na França. Vai lembrar, pessoal, que a França, ela foi invadida pela Alemanha logo quando começou a Segunda Guerra Mundial. E existiram movimentos de alemães e franceses, cooptados pelo sabe o que eu tô falando, né? Que praticavam holô, enfim, sabe o que eu tô falando? Que perseguiram judeus. Ou seja, coloca que ainda a migração de judeus em direção à Palestina também foi responsabilidade da França, que sempre atentou contra o Estado de Israel. E aí, pessoal, quem tem razão nos argumentos históricos aí, hein? Os franceses ou os israelenses? Independente de quem tem razão, é fato que a Europa cada vez mais parece tirar um certo apoio dos israelenses. E essa postura belicista em relação às tropas da ONU, da UNIFIL, em relação ao Líbano, falando que Líbano pode se transformar numa nova Gaza, tende a deixar a região ainda mais tensa. Para finalizar, pessoal, a gente teve também uma notícia super importante relacionado à Itália. A Itália, ela promoveu a primeira embarcação que estava saindo ali de direção do território italiano em direção à Albânia com refugiados ou com imigrantes que estão pedindo asilo no continente europeu. A gente sabe que é um problema gravíssimo na Europa e cada vez mais a ascensão de uma direita nacionalista anti-imigração na Europa. Assim, entendo, né? Por isso que a gente fala, professor, é o crescimento da extrema-direita. Eu acho que é pouco explicativo esse termo extrema-direita. Eu diria que é uma direita nacionalista anti-imigração. Mas, por exemplo, alguns pensamentos não são exatamente próximos. O Viktor Orbán pertence a essa direita nacionalista anti-imigração. O Viktor Orbán é um grande aliado, por exemplo, do Putin. A Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, também é uma direita nacionalista anti-imigração, só que muito mais pró-OTAN. Entende que é difícil colocar tudo numa caixinha só? A alternativa para a Alemanha, por exemplo, que cresce no território alemão, também tem um posicionamento, eu não diria mais pró-Rússia, mas menos pró-Ucrânia do que a Giorgia Meloni. Enfim, cada território aí com as suas características.
Mas há um crescimento de fato dessa direita mais antinacionalista, aliás, anti-imigração nacionalista. E a Giorgia Meloni ela reclama muito, embora a União Europeia tenha mudado recentemente a sua política migratória, que alguns países mais ricos, só que da Europa temperada, a exemplo dos Países Baixos, da Bélgica, da Alemanha, da França, que não enfrentam o problema em si, como por exemplo Espanha, Itália, que estão ali, direto no mar Mediterrâneo, eles pedem políticas de inclusão, tal, mas não tem que lidar com o real problema. Então ela, por conta própria, tentando fazer uma espécie de contaminação desse tipo de pensamento no continente europeu, fez essa política. Pegou uma embarcação, a primeira, que está sendo destinada em direção à Albânia, que tem ali 2 pontos para requerentes de asilo. Dessa vez foram 10 pessoas de Bangladesh e 6 pessoas do Egito, barcos que partiriam da Líbia em direção à Itália. A ideia é que ali vai funcionar como uma espécie de centro de asilo, para julgar se realmente as pessoas apresentam os documentos, as justificativas oficiais. Se elas forem aprovadas, podem entrar no território italiano. Se elas forem negadas, elas vão voltar ali para o seu território, no caso Bangladesh e Egito. Professor, para que isso? Na minha concepção, entende que assim, se teoricamente os documentos forem legalizados, eles vão entrar no continente europeu. Enquanto a gente tem grupos de direitos humanos da Albânia, da Europa, da própria África, colocando que isso é uma dificuldade dos requerentes de asilo conseguirem asilo no continente europeu, sendo que grande parte dessas pessoas são refugiadas, ou seja, estão fugindo de uma situação que, se ficarem no seu país de origem, tem em risco a sua vida, a gente tem a Itália alegando que isso é uma forma de controle. Na minha concepção, aí sai informação entre especulação. É muito parecido com o que o Reino Unido adotou. É que o Reino Unido não pertence mais à União Europeia. A gente teve, por exemplo, o próprio Rishi Sunak, não é mais o primeiro-ministro, mas foi o grande nome desse movimento anti-imigratório dos britânicos, com o movimento chamado Stop the Boats. Eles estavam negociando com países africanos a exportação de refugiados. Eles, por exemplo, criaram um Bibi Stockholm, uma embarcação que ficou superlotada 2 vezes, ou seja, tinha 2 vezes mais pessoas do que cabia ali na embarcação, com o navio estacionado em Portland, inclusive fornecendo durante grande tempo água contaminada em pessoas que ficavam confinadas em barcos durante quase 1 ano. Por quê? Porque eles vão desrespeitar os pedidos da ONU? Penso que não. Mas imagina, na cabeça de um imigrante ou de um refugiado, Poxa, se eu for para a Itália, eu posso ir para a Albânia, não vou ser tratado muito bem. Se eu for para o Reino Unido, então é tentar criar dificuldades para fazer com que os refugiados, os imigrantes, os requerentes de asilo, prefiram outros espaços europeus. Se isso vai ser aprovado como um todo na União Europeia, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí, pessoal, Giorgia Meloni está certa em tomar essa atitude? Vamos ver na Albânia se vai dar certo ou não. Depois, voltem para o seu país? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.